Então, tendo feito essa consideração, veja o que acontece aí no capítulo 3 de Gênesis. A partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que havia na terra, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, dois detalhes aqui estão no verso 5 e no verso 7. Eu vou ler novamente com os irmãos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Então a expressão se vos abrirão os olhos. Essa expressão novamente é trazida no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos analisar hoje essa primeira consequência da transgressão de Adão e Eva. Então, no momento, verso 5, Satanás diz: olha, o que vai acontecer se vocês comerem desse fruto? Os seus olhos serão abertos. E logo após eles comerem do fruto que o Senhor Deus havia ordenado que eles não comessem, de fato, os seus olhos são abertos. Irmãos, nós não podemos ignorar o que o verso 7 está dizendo. Abriram-se os olhos de ambos. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que na Bíblia há referências para os olhos e visão física, e há referências para a visão espiritual. Então, a primeira coisa que nós vamos já afastar, digamos assim, é o fato de que não havia nenhum problema com a visão física, tanto de Adão como Eva. O que é visão física? Essa é a nossa visão biológica, nós podemos dizer assim, esse sentido que nós temos, que nos permite perceber tudo que está à volta, que é do plano, digamos assim, material. Estamos olhando, temos cadeiras, né? Temos aqui a mesa e assim por diante. Então não havia nada de errado. Homem e mulher foram criados perfeitos por Deus. Seus olhos também eram perfeitos. Então o que se abriu certamente não foi a visão física do homem e da mulher. Eles não estavam cegos e passaram a enxergar do ponto de vista físico. Agora nós temos uma outra questão aqui: a visão espiritual. De uma certa forma, pelos relatos que nós temos aqui na Bíblia, espiritualmente falando, Deus não
permitiu que o homem e mulher vissem algo que eles só puderam ver depois que eles comeram desse fruto, dessa árvore que Deus havia ordenado que eles não comessem, né? Então, quando os seus olhos são abertos, eles passam a ver algo. E é isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. O que eles passam a ver? Vamos olhar aqui os detalhes do texto? Abriram-se os olhos e olha aí. O que eles perceberam inicialmente? O que eles viram? Eles viram que estavam nus. Essa é a primeira coisa que eles viram. Então os olhos deles se abriram para a sua nudez, mas não para por aí. Os olhos deles também se abriram para o medo, porque eles dizem para o Senhor assim: nós ouvimos a sua voz, Senhor, e nós tivemos medo, nós nos escondemos, né? Os olhos deles também se abrem para quê? Para a fuga e para o esconderijo. Os olhos também são abertos para o quê? Para o conserto humano, que nós podemos denominar na Bíblia como autojustificação. Não é verdade? E os olhos também deles são abertos para o fato de que todos são culpados, menos eles. Os olhos deles também se abrem para isso. Todos têm culpa pelo meu erro, menos eu. Como é que nós identificamos isso na palavra? Então veja aí quando eles dizem assim. Adão diz assim para o Senhor: Senhor, a mulher que você me deu tomou do fruto e me deu para me comer. Ou seja, Adão está colocando a culpa do seu pecado em quem? Em Deus. Não é verdade? A mulher, essa mulher que o Senhor me deu aí é que me levou ao erro. Mas, então o Senhor se volta para Eva. E a Eva diz o que para o Senhor? Senhor, o diabo, a culpa é dele. A serpente me enganou, então eu comi. Então, os olhos não são abertos para essa dissimulação. Não, todos são culpados, menos eu deste erro. Então, são aspectos dos quais antes o homem não tinha acesso. Os seus olhos espirituais não se voltavam para essas questões. Por quê, irmãos? Isso é importante nós indagarmos. Porque a visão espiritual que Adão possuía, Adão e a sua esposa, era uma visão espiritual segundo Deus. E Deus não queria que o homem se entregasse, se misturasse ou tivesse acesso a esta lista maligna que eu acabei de listar para os irmãos. Essa não é a vontade do Senhor. Então, por isso que nós vemos hoje no Novo Testamento, vamos trazer isso para o Novo Testamento. Paulo vai dizer assim, pelo Espírito: deixando de lado toda a avareza, toda a imundícia, né, todo o pecado, todo o dolo, né, corramos para Cristo. Vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que foi criado para justiça. Vocês estão vendo que a nossa realidade hoje como igreja é essa visão espiritual restaurada. É uma visão que está focada, digamos assim, no autor da vida, em Cristo, tendo Ele como objeto. E essas questões, se podemos dizer, negativas, tudo que é contrário à natureza de Deus, elas estão fora do nosso caminho, do nosso acesso. Se persistirmos e perseveramos no caminho do Senhor. Então aqui os olhos espirituais do homem foram abertos para essas coisas. Ele como que teve acesso a essas coisas negativas, contrárias à natureza de Deus.